Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é a continuação da atualização dos membros do BTS. Vídeo passado a gente fez a atualização do V e na sequência a gente vai fazer a atualização do JK. Vamos ver como é que tá essas energias, quais são as novidades, quais são os alertas e aconselhamentos que o tarô vai mostrar aí para a energia do JK do BTS. Vamos ver. Bem, pessoal, o que eu vejo aqui na mesa? Logo de início já dá para ver que essa mesa ela é muito similar à nossa primeira mesa que foi feita para o JK aqui no canal, que há alguns meses atrás. Apesar das cartas serem diferentes, as informações, os aconselhamentos e a energia aqui da mesa trazida, ela é muito, muito similar. E isso é completamente normal, é completamente compreensível, porque, se eu não me engano, na nossa primeira leitura, ele ainda estava no exército. Então lá, gente, é uma rotina muito limitada, uma rotina imposta, não é uma rotina de energia livre, onde você pode exercer ali a sua vontade, o seu livre-arbítrio. São coisas ali que você realmente precisa fazer e você tem limitações, né? Agora que ele saiu do exército, agora sim ele está reajustando os ponteiros do relógio, refazendo a rotina dele, olhando mais para ele, entendendo mais quais são as vontades, as necessidades e estabelecendo a rotina que ele deseja, né? Então, agora mesmo que as energias vão se manifestando. Mas é interessante a gente falar sobre isso para que vocês possam entender que quem manda na vida, quem manda nas energias é a pessoa, é o consulente. Não adianta ficar fazendo leitura toda semana, fazendo leitura a cada 15 dias para ver se alguma coisa de diferente vai acontecer, sendo que quem denomina isso, né, quem muda as energias é a pessoa, né? Os oráculos aqui, eles só vão dando alertas, aconselhamentos, direcionamentos. Essa não é uma leitura feita pessoalmente para o JK, onde ele está ciente desses alertas, né? Então, também fica difícil ali, quando você faz uma leitura e você tem consciência daquela leitura, você fica mais precavido, né? Você fica mais atento às coisas. Mas quando é uma leitura onde na maioria das vezes as informações passadas nem sequer vão chegar até você, então é muito do seu próprio tempo, né? O seu livre-arbítrio exercendo ali as manifestações. Então, às vezes a gente faz aqui uma leitura e a leitura pode ficar ali dando a mesma informação durante muito tempo até que algo de fato mude através da própria pessoa, né? Então é importante falar sobre isso, porque isso é normal, isso acontece na minha vida, na sua vida, de qualquer outra pessoa, faz parte da dinâmica da vida.
Aqui, ele tá numa energia muito mais introspectiva, então na vida pessoal dele, né, ele com ele mesmo, ele com os sentimentos, ele com a mente dele, ele tá em um processo de reconexão, um processo de você entender ali os seus sentimentos, entender como é que funciona ali a sua mente no momento, o que tipo de coisa, que tipo de pensamento está passando pela sua cabeça, que tipo de sentimento você está nutrindo, né, como é que você se sente nesse momento, você está mais ansioso, está mais relaxado, o que que faz sentido para você agora, né. Às vezes as coisas mudam, às vezes o que você imaginava que era interessante para você, agora nesse momento não é tão relevante assim, né, às vezes, a dinâmica da vida vai fazendo com que você mude o direcionamento de algumas coisas. Então a carta da sacerdotisa é essa reconexão que o JK está buscando com ele mesmo, nesse momento atual da vida dele, né. Muita coisa aconteceu, tanto pessoalmente como profissionalmente, né. Eh, ele passou por um período também no exército, isso muda com qualquer pessoa, isso muda a mentalidade da pessoa, as atitudes da pessoa, e também tem os anos de vida, né, a gente vai vivendo a vida, os dias, os meses, os nossos aniversários vão passando, nossa mente vai mudando, faz parte. Então ele está nesse momento de reconexão e por conta desse momento, você acaba tendo uma introspecção, né, um momento mais reservado de mais recolhimento, completamente normal. Vejo aqui que ele também está em uma fase muito de pensar no passado, né, de olhar para algumas coisas do passado, reviver algumas coisas do passado, e ele está indo para uma energia do passado que talvez não seja tão bacana ficar revivenciando, né. Isso pode trazer ali, para ele alguns sentimentos que não são bacanas você ficar nutrindo, né. E isso pode ser aí muita coisa, né. Ele pode estar revivendo, muita coisa ali do passado, pode ser um passado profissional, pode ser um passado afetivo, pode ser, um passado íntimo dele, da vida pessoal dele, enfim, pode ser aí qualquer passado. Mas a energia dessas memórias, né, do que ele realmente está revivendo com uma certa frequência, acessando com uma certa frequência, não é uma energia muito bacana, é uma energia que pode gerar frustração, desequilíbrio, desânimo, uma tristeza, uma melancolia, então não é muito bacana. A gente precisa, entender que algumas coisas ali do passado foram importantes pra gente, talvez pelo aprendizado, pelo amadurecimento, as coisas ali que realmente, inevitavelmente, a gente ia ter que viver de uma maneira ou de outra, porque nem tudo na vida a gente controla, mas a gente precisa seguir o fluxo da vida, a gente precisa virar páginas, encerrar capítulos e reescrever novos começos, né. Às vezes ficar reacessando muito um momento da nossa vida, acaba deixando tudo muito estagnado, às vezes a gente fica em um loop, onde a gente não consegue sair, né, daquele ciclo que nunca termina. E aqui a espiritualidade ela fala: "Vamos encerrar, né, vamos respeitosamente se despedir dessas memórias, ver o que que a gente aprendeu com essas memórias, com esses ensinamentos, com esses momentos vividos. Vamos, tirar boas lições desses acontecimentos e vamos seguir em frente, porque você é muito mais do que isso", né.
O passado, ele faz parte da sua vida, mas ele não resume quem você é. É uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. E o mago aqui fala sobre isso. Aqui eu também vejo na leitura do J.K. que um pouco mais para frente, né, em acontecimentos futuros, ele tem aí uma grande chance de ficar sabendo que alguém que fez parte aí do ciclo íntimo dele, ou do passado dele, ou uma pessoa ali muito próxima a ele, seguiu em frente na vida afetiva, né? Uma pessoa ali fez uma escolha afetiva e está seguindo em frente em buscando seus sonhos, suas realizações, né? Que o 10 de copas vem falar das realizações afetivas, então aquele sonho que a gente tem de ser feliz com aquela pessoa, ser feliz no amor, ou idealizar alguém ali que a gente quer que seja nosso companheiro e que nos faça feliz, né? Então, mais para frente aí ele vai ficar sabendo que alguém aí seguiu em frente na vida afetiva. Pode ser que isso tenha alguma relação com esse 8 de copas? Sim, pode ser sim. Como também pode ser outras coisas, é uma possibilidade. Na leitura passada que a gente fez aqui para o JK, tá na playlist celebridades, então quem não viu e quiser ver, é só ir na playlist e procurar a leitura dele, a leitura dos outros integrantes também vai estar lá na playlist, mas na primeira leitura que a gente fez dele, a gente viu que na área afetiva ele estava com algumas frustrações referente a alguns acontecimentos amorosos ali relacionados à vida afetiva dele, e que isso estava causando um pouco de frustração e estagnação com algumas coisas ali que ele estava vivendo, meditando sobre aquele assunto, né? Então pode ser sim que isso tenha alguma correlação ou não, possa ser que só seja uma coincidência de momentos, né? E isso acabou coincidindo com o momento que a gente está vendo essa leitura, mas é uma possibilidade. Então é isso, pessoal, é isso que eu vejo para a leitura do JK. Vou de tempos em tempos atualizando aqui para vocês tanto a leitura dele como dos outros integrantes. Então, aos pouquinhos, estou atualizando, já atualizei a leitura do Vi, agora estou atualizando a leitura dele, e mais para frente, nos próximos vídeos, vou seguindo a atualização com o restante do grupo que falta. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe aqui nos comentários sugestões para mais leituras, eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Quem tem curiosidade em fazer uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality, clica aqui, você é direcionado para o meu site, lá tem todas as informações que vocês precisam, preço da mesa, informações de como é entrega, valores, o que eu faço, o que eu não faço nas leituras, tem tudo muito bem explicadinho, mas qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram, que sou eu que estou lá conversando com vocês e vendo quais são as melhores ferramentas para atender vocês. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, corra, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima leitura. E se você quer ajudar o canal a crescer de outras maneiras, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.